Depois de um descanso, vamos continuar nossa série de vídeos sobre depressão. A gente sabe que ela é um quadro muito prevalente, comum em todos os países, atinge principalmente no início pessoas jovens, e muitas pessoas, metade das pessoas que têm depressão, cursam com um quadro crônico. Como que a gente trata? Existem muitas formas de tratar a depressão. Você pode usar fármacos, medicamentos, psicoterapia, estimulação cerebral, atividade física, dieta. Todas essas possibilidades têm estudos que mostram que elas têm eficácia. As medicações também têm uma eficácia comprovada através de estudos que são usados para avaliar a eficácia das drogas. Então, todos os antidepressivos que estão no mercado passaram por uma série de avaliações para poderem ser aprovadas pelas agências regulatórias, no caso do Brasil, a Anvisa, e, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA. Então, todas as medicações que estão no mercado já foram avaliadas e são eficazes do ponto de vista científico. Existe um antidepressivo melhor que o outro? Com relação à eficácia, até existem diferenças em estudos, mas não podemos afirmar que um antidepressivo é melhor que o outro. Um estudo muito repercutido na psiquiatria, de um pesquisador chamado Cipriani e seus colegas, mostraram que avaliaram tanto a eficácia quanto a tolerabilidade, o quanto que aqueles medicamentos são tolerados e têm menos efeitos colaterais entre eles. Eles encontraram ali 5 medicações antidepressivas que teriam tanto eficácia e teriam menos tolerabilidade. Dentre eles, alguns medicamentos que não são tão populares entre os psiquiatras, que apesar dos estudos mostrarem a sua eficácia. Quando nós prescrevemos uma medicação, a gente vai levar em conta também as características do quadro depressivo de cada pessoa. Existem pessoas, como eu falei, com quadros muito variáveis. Então a gente pode dar um antidepressivo mais estimulante, um com mais efeito ansiolítico, outro que melhore o sono, um que não aumente tanto o apetite. Enfim, com relação às características do paciente, a gente acaba fazendo nossas escolhas. Existem as escolhas do paciente também que são significativas. Existem estudos que mostram que se uma pessoa prefere tomar medicação e é prescrita essa medicação, ela vai melhor do que uma pessoa que gostaria de receber uma psicoterapia, mas que não teve essa oportunidade e recebeu a medicação, vai ter, apesar de ambas terem o mesmo quadro depressivo, uma resposta pior do que aquele indivíduo que gostaria de ter recebido um tipo de tratamento, seja a medicação, a psicoterapia ou a combinação de ambas. Existe então um fator de subjetividade aí nas respostas aos medicamentos e aos tratamentos, porque a psicoterapia também foi avaliada nesses estudos. Existe um efeito também placebo, que é presente nas depressões, que são efeitos que estão relacionados à própria abordagem, a procura pelo tratamento, alguém cuidando de si mesmo, dessa pessoa. Então esse efeito placebo de estar tomando alguém em uma certa cuidado, né, que está recebendo esse indivíduo, vai provocar uma melhora. Tanto que nesses estudos que avaliam a eficácia dos antidepressivos, algumas pessoas recebem placebo e melhoram da sua depressão. Mas mesmo assim a gente tem que levar em conta que um número significativo de pessoas que recebem tratamento não melhoram. Ou tem uma melhora parcial, melhora dos sintomas, mas ainda continuam sintomáticos, ou eles têm ainda um prejuízo no seu funcionamento, sobra alguns sintomas. Então eles têm uma resposta que não é adequada. E dentre esses a gente coloca o que hoje nós chamamos de depressão de tratamento difícil. São indivíduos que, após 2 antidepressivos diferentes, usados em doses e por tempo adequado, não responde à medicação. Esses indivíduos recebem o nome, a categorização de depressão de difícil tratamento. Então a gente entende, né, existem outras maneiras de conceituar depressão de difícil tratamento,
mas são indivíduos que falharam a 2 tipos de tratamentos, pelo menos. O que a gente entende nesses indivíduos, né, e seguindo aí colegas ingleses e americanos, é que nesses casos a gente tem que confirmar se realmente a depressão é o diagnóstico primário, avaliar se ele tomou a medicação, porque muitas vezes o paciente não toma de uma maneira adequada, ele esquece, ele pula, né, e ver se existiu mesmo esse uso correto do tratamento, né, avaliar a aderência desse indivíduo nos tratamentos anteriores, avaliar se existem outras doenças, sejam clínicas ou psiquiátricas, comórbidas, concomitantes ao quadro depressivo, que podem estar fazendo com que esse indivíduo não tenha essa resposta. Avaliar o meio, a história desse indivíduo, como que surgiu esse quadro depressivo, para pensar em estressores ambientais que podem estar levando esse indivíduo a permanecer depressivo. Existe também essa possibilidade, que cada vez se torna mais acurada, que é a farmacogenética. A farmacogenética vai avaliar a genética de cada indivíduo, então é um exame laboratorial, onde se colhe o sangue desse indivíduo e vai avaliar como é a genética desse indivíduo e como ele metaboliza a medicação. Então existem pessoas que vão ter um metabolismo, ou seja, esse metabolismo é como o organismo elimina os remédios. Sempre que a gente ingere uma medicação, nosso organismo quer eliminar essa medicação. A maior parte das medicações psiquiátricas tem um metabolismo feito pelo fígado e tem algumas enzimas, que são a grande maioria dessas enzimas que vão degradar essa medicação no corpo. Existem indivíduos que têm essas enzimas muito ativas, então eles são ultra rápidos, metabolizadores muito rápidos. É uma medicação que você dá numa dose X, para esse indivíduo é como se fosse metade, 1/3 da dose que a maioria das pessoas tem. Os metabolizadores normais, que têm uma velocidade normal. E tem ao contrário, os indivíduos onde as enzimas são muito lentas, por razões genéticas, então esse indivíduo é muito sensível a certas medicações. Então esse estudo farmacogenético avalia, dentro de todas as medicações, do grande número de medicações psiquiátricas, quais são as características genéticas de metabolização, dando indicações de que talvez esse medicamento ou aquele medicamento seja melhor, esse não seja bom, porque ele vai ter mais repercussões. É um indicador muito bom, mas ainda precisa ser elaborado, ainda mais por avaliações da genética brasileira, que é também bastante diversa da genética de alguns países que têm populações mais restritas, menos miscigenadas. Então a gente pode fazer também essa avaliação psicogenética, que já é uma conduta em países como a Holanda. Os indivíduos com depressão já fazem essa avaliação e, de certa forma, você vai direcionar que tipo de medicação esse indivíduo vai receber.